Rola intimidade entre o casal ou precisam restringir por um tempo? Vou contar tudo pra vocês, tirem os meninos da sala. Vamos falar sobre peitos e gravidez. O escurecimento dos mamilos, pra quem não sabe, se alguém ainda não sabe disso, pode acontecer. Quando eu falei pra vocês que no começo eu não tinha vontade de fazer nada, é nada, tá? Tipo, nada, nada. Oi, meus amores, tudo bem? Estamos aqui pra mais um vídeo no canal, tô muito feliz. E hoje eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, é claro, mas muito pra mim também, porque eu quero contar curiosidades e coisas sobre o primeiro trimestre. E por que pra mim, né? O primeiro trimestre da minha gestação, do meu primeiro filho. Se vocês não sabem, né? Se você ainda não sabe disso, caiu aqui de paraquedas, tá tipo... Que? Já sim, gente, eu estou grávida. Eu já estou agora com 20 semanas enquanto eu gravo esse vídeo, mas eu quero fazer um relato de até as 13, 14 semanas, que é quando a gente completa o primeiro trimestre. Eu vou gravar, nada muda. Eu começo a gravar, aqui começa a se agitar. Será que vai ser assim com o neném também? Aí, obviamente, eu decidi correr pra gravar esse vídeo, porque já faz algumas semanas que eu saí do primeiro trimestre. Eu quero ter esses registros, eu quero relatar e lembrar de tudo com muito detalhe. Então eu vou contar tudo pra vocês, tirem os meninos da sala. E também porque dizem que a memória vai embora com a placenta, e eu acredito que eu tenho visto por aí, né? Tenho visto algumas amigas passando por desafios em relação à memória. Então vamos lá! Só pra ficar mais objetivo, vou ler só a pergunta e vou deixar aparecer aqui o comentário da pessoa, tá bom? Aí quero mandar já beijos pra todo mundo e agradecer a todo mundo que mandou perguntas. Muito enjoo, Rai? Sim, gente, no primeiro trimestre eu tive bastante enjoo. Especialmente, acho que quando a gente fala de primeiro trimestre, eu já descobri minha gestação com 5 semanas... quase 6 semanas, eu acho que foi isso. Ou seja, um mês e um pouquinho, um mês e uma semana. Então é mais ali o meio pro final do primeiro trimestre, né? O segundo mês e o finalzinho também foram bem desafiadores nessa questão de enjoo. Eu sentia principalmente aqueles enjoos matinais, que todo mundo fala. Até hoje eu tenho um leve enjoo ao acordar, mas é só eu tomar café da manhã que resolve. E hoje eu também tenho uma tolerância maior à fome. Eu vou tentar focar lá no primeiro trimestre, como se eu estivesse vivendo agora, né? Senão eu vou ficar falando das diferenças entre uma coisa e outra, não é bem esse o propósito. Então sim, tive bastante enjoo todos os dias. Vomitei algumas vezes, não todos os dias, mas essa é uma parte bem difícil porque você se sente muito impotente mesmo. A primeira vez que eu passei mal, eu fiquei, tipo, triste, mas depois eu aprendi a me entregar. Então eu já passava mal, lavava o rosto e já tava sorrindo de novo, sabe? Porque é isso, faz parte do processo e existem mulheres que passam por coisas muito maiores, inclusive períodos de enjoo muito maiores. A minha amiga Nayara Ratacasso, que tá falando bastante sobre maternidade, inclusive no Instagram dela, teve uma gestação super difícil nos primeiros meses em relação aos enjoos. E só que eu acho que mais do que o enjoo, para mim, me pegou mais o cansaço. Eu sentia muito sono, eu conto pra todo mundo que teve uma vez que eu dormi quase 20 horas seguidas. Eu dormi, eu levantei pra tomar café da manhã, dormi, levantei pra almoçar, dormi. Eu fui quase um dia inteiro, cara, dormindo, assim, completamente. E esse também é um ponto super importante e delicado pra mim, no sentido de que era inevitável pra mim não pensar, né? Eu não conseguia não pensar nas mulheres que não tinham essa possibilidade, sabe? Que estavam passando por gestações assim, que te deixavam com uma sensação incapacitante mesmo em relação a trabalhar ou não ter rede de apoio para cuidar de outros filhos, da casa, ou mães solteiras. Todas essas mulheres ficaram por muito tempo na minha cabeça nesse primeiro trimestre, porque eu sei que foi muito leve para mim. É muito fácil o contato de tudo isso, dando risada e falando que eu lavava o rosto e ficava bem, porque eu tenho meu marido. Meu marido é muito parceiro, nunca me julgou de nada, nunca me cobrou de nada, nunca achou que eu tava exagerando, sabe, sobre as coisas que eu tava sentindo. E também minha mãe, minha família toda, né, todo mundo sempre foi muito protetivo, muito cuidadoso. E o meu marido veio realmente pra somar, pra coroar isso, principalmente agora na gestação, que é uma história minha e dele, né.
Então, ter a leveza dele falar assim, não, amor, descansa, amor, você precisa dormir, não, amor, precisa comer, isso me deixava muito em paz. E eu acho que isso tem muita relação mesmo com o que eu tenho passado, que onde eu vou todo mundo fala, ai, você tá muito leve, mas você tá muito tranquila, mas nem parece que você tá grávida de tão tranquila que você tá. Mas eu tenho certeza que a convivência com um marido fleumático, claro, com todas as outras características da personalidade dele, tem um papel muito importante nisso, sabe? Isso tudo para responder sobre os enjoos. Então sim, tive bastante enjoo, mas não foi a parte mais difícil pra mim. A parte mais difícil pra mim foi o sono e a fome. Eu já vou entrar nesse mérito da fome também, vou ver se tem alguma pergunta nesse sentido. Tá se sentindo mais bonita, íntima? Eu não estava. No começo foi muito... São muitas adaptações, assim que eu descobri, nossa, lindo, maravilhoso e tal, mas quando as mudanças do meu corpo começaram a aparecer, na verdade a primeira mudança que aconteceu no meu corpo foi nos seios. O volume dos meus seios aumentou muito, ficou muito sensível, de tipo, pelo amor de Deus, não encosta em mim. E o mamilo escureceu super, super rápido. Essa questão do mamilo em si, eu já tinha ressignificado, na verdade eu não me lembro se eu me importava muito ou se eu achava que isso é uma grande coisa, mas eu já tinha entendido o propósito disso, né? Porque todas as mudanças que acontecem no nosso corpo tem um motivo, tem um propósito, e é tudo pro bem-estar do bebê, é tudo pro melhor pro bebê. Então, o escurecimento dos mamilos, pra quem não sabe, se alguém ainda não sabe disso, pode acontecer, ou acontece, eu acho que acontece, não conheço ninguém que não aconteceu, porque o neném tem dificuldade de enxergar no começo. Então, a nossa pele aumenta o contraste de onde ele vai mamar. Isso é muito fofo. Então, quando o escurecimento dos meus mamilos apareceu, eu fiquei tipo, que lindo, sabe? Que fofo. Fora que existem pessoas de pele retinta que têm o mamilo escuro a vida inteira e isso não deve ser uma questão, sabe? Então, essa parte pra mim foi light, mas o volume dos seios em si me incomodou muito. Eu tenho alguns vídeos aqui, uma série de vídeos que fala, vamos falar sobre peitos. Eu acho que eu vou até chamar esse vídeo disso de vamos falar sobre peitos e gravidez, porque esse é um ponto importante que eu quero destacar. Mas o volume sim, as minhas roupas, eu colocava uma roupa assim, e achava estranho, o volume muito justo, os meus sutiãs eu perdi todos eles. Restou um que tava grande demais, eu não consegui usar antes e agora ele tá até pequeno, pra vocês terem noção. Então essa parte me pegou um pouco porque não é nova pra mim. Não é por causa da gestação que eu estou incomodada com o volume dos meus seios. Eu acho que nos vídeos eu falava disso, que eu achava na época que seios grandes eram superestimados, que era muito mais fácil ter peitos pequenos, que se eu pudesse escolher eu teria seios pequenos e tal. E quem já me segue há muito tempo conhece esse discurso. E hoje é engraçado, né? Porque a gente tem uma febre de explante de silicone, de mastopexia sem colocar prótese. Isso aí é um movimento que tem acontecido, virou moda, a verdade é essa. A gente não deve ser movido por tendências em relação ao nosso corpo e cabelo, mas tem um outro lado, né? Tudo tem um ônus e bônus. Tem um outro lado de que pelo menos a gente encontra mais referências disso, né? Essa coisa da mulher super peituda é muito americanizada e tal. E aqui no Brasil a gente também tem uma expectativa em relação a isso, mas em várias outras coisas também. Mas, por outro lado, também é importante que a gente saiba celebrar e contemplar as nossas, mesmo que sejam as nossas fraquezas, né? Que se era isso uma coisa que eu considerava fraqueza. Pra mim não era tão grave, né? Não é tão grave, não é uma coisa, meu Deus, eu não suporto ter seios grandes. Mas eu sei que é uma coisa com a qual eu vou me preocupar depois que eu tiver filho. Não sei se só apenas essa gestação, ou se eu terei outros filhos, eu não sei como vai ser o futuro. Mas eu sinto que é uma coisa que vai chegar um momento que eu vou dizer, ok, vou realizar o sonho que eu sempre tive de ter seios menores. Então isso me incomodava bastante no começo, sabe? O volume, as coisas pararam de servir super cedo aqui em cima, tanto sutiã quanto blusas que estavam servindo no corpo, mas não servia atrás. Então eu não tava me sentindo mais bonita, principalmente por essa questão. E o formato da barriga também, porque é uma barriga que começa a crescer ali, que eu nunca tive, pelo menos não desse jeito. E ela começa a crescer de um jeito novo, diferente, assim, no meu corpo, sabe, eu achava que as coisas estavam demorando um pouco pra se encaixar. E quando eu dividi com outras amigas que elas estavam vivendo por esse processo no primeiro trimestre, eu achava que elas estavam exagerando, honestamente. Eu falava assim, não, mas, você tá grávida, né? Tipo, isso
não tá na sua cabeça, isso não tá fixo na sua cabeça, mas realmente é uma coisa que você precisa ficar relembrando, porque é recente, né? Então você está grávida, o seu corpo tá mudando e você precisa se relembrar disso o tempo todo. Se você é uma pessoa que se preocupa com seu corpo, com a aparência, essas coisas, e vocês sabem que esse foi um viés super importante pra gente aqui, porque foram coisas que eu realmente precisei superar ao longo da minha vida. E eu sinto que o primeiro trimestre me trouxe alguns gatilhos, assim, nesse sentido, sabe? Mas nada muito grave, nada em que me, assim, não vou sair de casa, ou não tô me sentindo bem. Eu não tô me sentindo bem, sim, mas não ao ponto de não sair de casa. Nada muito novo, acho que dentro do esperado, assim. Não cheguei a sofrer, lamentar, nada demais sobre isso. Sua pele está ótima na gravidez? Sim. Minha pele tá ótima na gravidez, melhor do que eu esperava. Eu sempre tive a pele bem seca. E no primeiro trimestre foi uma coisa que eu percebi rápido, assim. Minha pele ficou com um viço muito bom, ainda bem. Mas eu também tô caprichando nos cuidados de hidratante e óleo todos os dias, passando bonitinha. Principalmente agora que a barriga começou a crescer e aparecer mais. O que superou suas expectativas e o que decepcionou? Nenhuma dessas coisas. Acho que eu não tinha grandes expectativas. Eu sou uma pessoa que gosta de viver as coisas devagarzinho, sabe? Um dia de cada vez. Então, eu não fico... Claro que eu tenho planos, eu tenho desejos, eu tenho sonhos. Eu espero muito ter um parto normal, por exemplo. Mas eu tenho muita facilidade em me adaptar à realidade. Eu tenho muita facilidade em me ajustar à minha realidade. Então, eu acho que isso é uma força mesmo, sabe? Pra qualquer estação que seja, inclusive agora na gestação. Então, não teve nada que... Nossa, esperava que na gravidez eu estivesse... Olha, tem um ponto, mas não é sobre a gravidez, mas sobre mim. Eu achei... Coitadinha. Eu achava que eu ia ser super fitness, ia estar muito treinada pra quando eu fosse gerar a primeira vez, né? Quando eu engravidasse e tal. Mas, de fato, eu já não estava tão disciplinada. Esse meu primeiro ano de casamento, eu fui à academia, tudo bonitinho. Mas no meu primeiro ano de casamento, eu fui à academia, treinei. Não deixei de treinar, não deixei de ir. Mas também não fui tão disciplinada quanto eu já fui antes, assim. Foram muitas adaptações, né? Mesmo de rotina, horários, etc. Então, eu já não estava na minha melhor fase de treinos. E eu fiquei muito exausta no primeiro trimestre. Então, eu realmente foquei em sobreviver. Eu preciso sobreviver. Eu estou fazendo o que dá. E a academia foi realmente, assim, fui turista, sabe? Pouquíssimas vezes. Então, eu me decepcionei. Não foi com a gestação, mas comigo mesma. No sentido de, eu tinha uma expectativa de estar mais ativa. E eu não tinha forças. A verdade é essa. Qual a sensação de contar pro marido? Ficou algum medo? Zero medo. Na verdade, eu só queria contar. Eu fiz o teste, descobri, ele tava lá embaixo. Aí eu fiz o segundo teste pra ter certeza. Lá embaixo, né? Porque a gente morava num apartamento de 2 andares também, né? Um duplex. E aí eu só queria que ele viesse rápido, assim, pra eu contar pra ele. Ele tava zero desconfiado. Eu pedi o teste no iFood. Ele pegou o teste sem saber o que era. Achou que era remédio pra cólica, porque eu disse que estava com cólica. Esqueci desse detalhe. Eu tive muita cólica no começo. Nos primeiros sintomas, tem uma pergunta aqui sobre primeiros sintomas. Eu vou voltar nesse ponto. Então, imagina, nenhum medo de contar pra ele, não. Eu sabia que a gente... Não era coisa que a gente estava planejando, né? A gente não estava vivendo essa vida de tentante e tal. Mas era uma coisa que poderia acontecer, a gente sabia, né? Nós conhecemos nossa rotina, nossa intimidade. Eu sempre fiz tabelinha. E eu não gosto nem de falar muito sobre isso, porque vão dizer que a tabelinha não funcionou. Não foi isso. Eu ignorei a tabelinha no último mês. O mês que a gente engravidou foi porque eu realmente ignorei. E eu achava que, imagina, eu tenho endometriose, vai ser muito difícil engravidar, não vai ser tão fácil assim e tal. Mas eu vejo que alguns hábitos e algumas decisões alimentares que eu tomei e que nós tomamos, ele também, contribuíram para que a nossa fertilidade estivesse realmente, assim, na sua melhor fase. Mas se vocês quiserem muito, deixem comentários aqui embaixo que eu falo sobre esse assunto com vocês, tá bom? Endometriose, fertilidade, como eu engravidei com endometriose, porque esse é um outro assunto e muito longo. Quero saber os sintomas e também queria saber como desconfiou que estava grávida. Foi a Liana que perguntou esse. Os sintomas pareciam pré-menstruais, idênticos. Meus seios enormes, muito doloridos, mas mais doloridos do que o normal. Cólica, muita cólica. Eu sentia uma cólica que não passava. Eu sempre tinha essa cólica pré-menstrual de 2 dias e
Aí, mas no dia seguinte já vinha a menstruação, sabe? E essa cólica não, ela começou bem mais cedo. Porque acho que é uma semana com cólica. E geralmente é 2 dias antes de vir a menstruação. Então, eu achei que tava de TPM, que a cólica tinha adiantado. Os meus seios ficaram muito grandes, muito sensíveis, mais sensíveis do que o normal. E um outro sintoma curioso em relação ao emocional, muitas grávidas dizem que pareciam que sentiam de TPM. O meu foi o contrário. Eu falei, uau, eu tô muito bem, eu estou disposta, eu estou criativa, eu estou realizando muitas coisas. Eu não tive TPM esse mês, que maravilhoso. Nossa, e sigo sem TPM. Graças a Deus, gente, essa é uma parte muito gostosa de estar grávida, assim. Não vira a menstruação. Não que eu tenha aversão à menstruação, não sou a favor da gente interromper ela, não sou a favor no sentido de que eu passei por isso, né? Vivi isso e foi horrível pra mim, eu me senti com sintomas depressivos gravíssimos. Me sentia uma bomba, assim, quando eu fiquei emendando o hormônio pra não menstruar. Então, é muito diferente, assim, eu me sinto realmente, na parte cognitiva e emocional, muito mais estável grávida do que o contrário. Mesmo no começo, acho que eu fiquei um pouco mais... acho não, tenho certeza. Fiquei mais prática e fiquei mais impaciente, assim, mais intolerante com erros, com perguntas bobas. Isso é da minha personalidade, tá? Eu sei que não parece, ai, Raíssa, você é tão doce, você fala com tanto amor, mas é Jesus na minha vida. Porque os meus pensamentos, eu bem sei quais são os meus pensamentos. Porque eu sou uma pessoa impaciente pra tudo. Basicamente, não é uma coisa que é realmente exercitado em mim, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade com pessoas que não são muito práticas, por eu ser uma pessoa muito prática. Então isso apareceu e eu fiquei com muita facilidade de falar, não, não quero. Não, não é por aí. Mas não com um jeito, sabe? Diz assim, não, eu não quero que fale sobre isso. Não, esse assunto não te diz respeito. Não, não estou te convidando pra falar, sabe assim? Então eu fiquei muito prática, acho que essa é a coisa que mais apareceu. Não sei se eu fiquei mais emotiva também, mas isso também é parte da minha personalidade. Eu acho que foi tudo meio intensificado, sabe? Eu não sei como vai ser depois que o neném nascer, mas uma coisa que é muito diferente do que eu ouço por aí é que as pessoas falam assim, ah, nossa, me senti perdida de mim depois que ele nasceu. Vamos ver, porque quando eu engravidei, eu me senti devolvida a uma frequência específica de mentalidade e desejo e sonho e projeto que eu estava tentando acessar há algum tempo. Então, pra mim, a gestação me curou emocionalmente, desde já. Imagina quando o meu filhinho estiver aqui e nascer, de várias coisas que estavam pendentes ainda, sabe? Mesmo eu tendo voltado pra Jesus, me reconciliado, me casado com um bom marido, tendo um casamento maravilhoso, minha vida profissional está bem, tá tudo bem, minha casa tá bem, sabe? Ainda assim, eu sentia que faltava algo, sabe? Que eu tinha deixado algo lá pra trás, que eu tinha abandonado alguma parte de mim. E quando eu engravidei, parece que essa parte voltou. Curioso, né? Curioso. É realmente muito íntimo dividir isso desse jeito, mas eu creio que terão pessoas que vão entender o que eu tô querendo dizer. Então, sintomas: cólica, seios e ausência de TPM. Acho que sim, foram os principais sintomas lá no comecinho, e eu desconfiei porque minha menstruação atrasou. Ela nunca atrasa, minha menstruação atrasa 1 dia, no máximo 2 dias, e raramente. Geralmente meu ciclo é de 28 em 28 dias, bonitinho, sem falhar. Quando fez 29 dias, 30 dias, eu fiz o teste e voa, grávida. Você sentiu, sonhou que era menina? Eu vou tentar acelerar agora, porque senão esse vídeo vai ficar com 1 hora. Eu não. Na verdade, eu sempre achei que ia engravidar de uma menina. Sempre achei, tive muitos sonhos ao longo da minha vida, conversando com uma menina e tal. Inclusive, até um terapeuta da época, né, com quem eu fiz terapia, me deu um insight importante de que essa menina possivelmente era eu mesma, e não uma filha ou qualquer coisa do gênero. Mas eu falava, filhinha, espera um pouco. Tipo, sabe, eu tinha uma menina com a qual eu encontrei ao longo da minha vida, ainda solteira e etc. Então eu sempre sonhava com essa menininha e possivelmente seja eu mesma. Então, mas mesmo assim, isso me fazia acreditar que eu teria uma filha, uma menina. Daí, lembra da tia Ruth, que eu contei pra vocês aqui sobre as nossas histórias, quando eu conheci o Vini, ela sonhou com meu marido 2 vezes. Aí, depois que eu engravidei, a tia Ruth, aquela que sonhou com meu marido, sonhou com meu casamento, sonhou que eu ia viver o meu casamento, e todas essas
coisas, ela sonhou que eu fazia um teste de sexagem e eu deixava o e-mail aberto e na TV aparecia, sem querer, eu abria o e-mail antes da revelação e aparecia masculino bem grande na TV. Depois que ela falou isso, acabou pra mim, tipo, foi confirmação, é isso, é um menino, eu quero um menino. Só que no sonho ela disse que eu ficava triste porque era um menino. E eu entendo, porque realmente eu achava que era menina, que eu engravidaria primeiro de uma menina. Mas não, quando ela teve esse sonho, eu fiquei assim, é um menino, é um menino, é um menino. E eu já fiquei apegada a essa ideia, sabe? Ou talvez até foi pra me preparar, né? Tantos anos acreditando que era menina. E aí ela viu isso. Ela mesma errou. Ela falou, eu sou tia, avó, e eu acho que é uma menina, porque ela achava que era menina. Porque ela também já sonhou comigo com menina. Eu não tinha nenhuma sensação, nenhum sentimento. Eu tinha medo de falar que era menino ou que era menina, porque eu não queria que meu filho se sentisse rejeitado, né? Independente do que fosse, seria amado. Mas depois que ela sonhou que eu teria um menino, eu realmente quis muito que fosse um menino. Teve a versão Algum Alimento e Desejos. Eu tive desejo de coxinha. Mas assim, eu não sei se é desejo mesmo, mas eu tava com tanta fome, eu tava tão esfomeada no começo, que eu queria comer coxinha, uma coxinha boa. E deu certo, eu comi, parei no frango assado, em alguma viagem que a gente tava fazendo, acho pra chácara. E aí eu comi uma coxinha muito gostosa lá e pronto, resolveu. Mas não sei se foi um desejo ou se foi uma necessidade calórica mesmo, sabe? E aí meu corpo sabia que coxinha é bastante caloria. Eu não sei, eu tenho essa sensação, porque eu não chamaria de desejo. Meu Deus, eu vou passar mal se eu não comer uma coxinha agora, não. Só queria muito. E a versão, sim, ovo. Ovo e tapioca. Tapioca eu ainda não voltei a comer. Só na crepioca mexidinha, assim, mas como eu passei muito mal, eu comia tapioca recheada com ovo. E aí eu passei mal várias vezes. Aquilo começou a me fazer, tipo, não, isso aqui vai me fazer passar mal. Já escolheu o nome? A gente até tinha escolhido um nome, mas aí saiu a lista de nomes mais bem cotados para 2025. E o nome está lá. E aí eu tô resistente, tipo, eu falei assim, gente, não fala mais o nome, família, não fala mais o nome, porque eu não sei se eu quero mais esse nome, apesar de ter dificuldade de pensar em outro, sabe? Então realmente tá em aberto. Ainda. Teve sangramento de nidação? Graças a Deus não. Eu sei que é normal, pode acontecer. Não se preocupe se tiver acontecido com você, desde que você esteja fazendo acompanhamento com o obstetra. Eu digo graças a Deus porque as cólicas na primeira semana já me deixavam com bastante medo. E na época da nidação em si, né, eu não tive. Eu tinha cólica só. Eu acho que eu ficaria com medo. Ou eu ia achar que era menstruação, né? Porque minha menstruação estava atrasada, podia parecer só um sinal e etc. Mas eu não tive nenhum tipo de sangramento, nenhum sustinho. Apesar de ter aquela sensação, né, das primeiras semanas de você fazer xixi toda hora e passar pra olhar no papel se estava tudo bem, sabe? Toda hora. Até acalmar, assim, confiar no Senhor mesmo. Oi! Qual o estilo do quartinho do Baby? Vocês vão ficar muito surpresos, porque eu vou dar spoiler. Aqui no YouTube a gente tá num ambiente mais íntimo só nosso, né? Uma pessoa que tá assistindo esse vídeo até aqui deve comentar e falar, eu sei o quartinho do Baby, eu sei o estilo do quartinho do Baby. Comenta aqui embaixo pra saber que você ficou até aqui, tá bom? Vou amar. Vai ser um estilo mais clássico, mais classudo, é óbvio, pra combinar com a casa, né? Estamos aqui numa casa de estilo neoclássico, Raiz Home, que vos fala. Mas não vai ser minimalista. Eu quero que seja super maximalista, na verdade o oposto. Cortinas estampadas e etc. Já mandei todas as referências pra Dayana, que fez o projeto de interiores aqui da casa e também tá fazendo o projeto de interiores do quartinho do nenê. Então, tô ansiosa, tô muito curiosa pra saber o que ela vai mandar, porque ela sempre acerta de primeira, assim, sabe? Não é uma coisa que me dá muito trabalho, não. Era abusar da marcenaria, é óbvio, por causa do meu pai marceneiro. E é isso. O quartinho dele vai ser vai ser o quarto de um senhor intelectual, entendeu? Esse é o clima que eu quero. Ficou mais apegada ao marido, eu fiquei logo no início da gestação. Super, super apegada a ele. Principalmente quando eu tava passando mal, né? Eu só queria ele. Quando eu tava passando mal, quando eu tava com sono, quando eu tava... eu fico emocionada de falar. Porque ele tipo, acalma mesmo, assim. Então, eu só queria ele nos inícios, assim. Eu viajei, fiz uma viagem bem longa, de bastante tempo. Então, eu sentia muita falta dele. Eu sentia muita falta da presença dele, do cuidado dele comigo. Então, eu fiquei bem apegada assim, sabe? Mas deu tudo certo. Ainda tô. Tô com 8 semanas, vontade de fazer nada, desânimo, como eu falei pra vocês. Exatamente assim. Vontade de fazer nada, desânimo. Eu passava mal com tudo, eu não podia cozinhar, não podia passar perfume, não podia fazer nada, sabe? Perto de mim. E eu fiquei muito chata, eu me sentia muito culpada de estar tão chata, sabe?
Porque eu realmente enchi bastante a paciência do meu marido, principalmente nesse sentido. Tipo, amor, não, vai fazer carne, tá bom, mas fecha tudo. Não, mas liga o exaustor. Não, mas faz isso longe de mim. Não, mas não traz isso. Não, mas come assim, come assado. Até as pessoas... Ai, que pesado, mas é real, gente, fazer o que? Eu tô grávida. Até as pessoas comendo em volta de mim me incomodava, então eu queria comer sozinha, sabe? No começo foi bem punk, então aguenta firme, que não me Jesus vai passar, que é a unção que veio sobre mim da lua de mel da gestação caia sobre você muito em breve. Com quantas semanas você anunciou a gravidez aqui no Instagram? Não sei, 12? Não tinha nem 3 meses ainda, 11, 12 semanas. A gente quer saber o nome dessa bênção. Orem por mim. Eu tô pedindo pro Senhor me revelar, porque eu quero um nome revelado, um nome espiritual, entendeu? Sou dessas. Rola intimidade entre o casal ou precisam restringir por um tempo? Gente, quando eu falei pra vocês que no começo eu não tinha vontade de fazer nada, é nada, tá? Tipo, nada. Não tinha vontade de fazer nada. Eu queria comer, dormir e existir. Só. Era o meu máximo. Mas nunca fiquei proibida, graças a Deus. É uma questão realmente de acompanhar a sua gestação, né? Se tem alguma coisa, alguma restrição, os riscos e etc. Então, por aqui foi muito tranquilo e estamos liberados. Que bom, né? Ainda bem. E agora eu tô bem também. Estou de lua de mel na gestação e tá refletindo no nosso casamento, graças a Deus. E por último, ansiosa pra ver o rostinho do bebê. Eu tô muito ansiosa pra ver o rostinho dele, principalmente agora. No começo, quando eu vi aquele aplicativo, quando ele tava se formandinho ainda, me bateu super mal. Isso hoje tem uma coisa legal de comentar. Eu não consegui, gente. Tipo, quando ele tava no começo e eu abria o aplicativo e aparecia aquele som, a água, aquele corpinho que ainda era de embrião, né? Aquilo ali não me fazia bem porque eu me sentia muito incapaz de colaborar, de contribuir para que aquele nenenzinho se desenvolvesse. Sabe, eu tava me sentindo fraca, eu sentia vontade de comer besteira e eu comi besteira. Então eu entreguei pra Deus mesmo. Falei, Senhor, é você que dá a vida, é você que cuida. Eu não tenho condições de contribuir pra isso aqui, eu não quero nem ver. Ultrassom, né, que todo mundo fala, ai, nossa, que ansiedade de ver ultrassom. Pra mim foi difícil no começo. Fiquei nervosa, fiquei com medo. Fiquei com medo porque eu queria que tudo estivesse indo bem, né, era nesse sentido. Tipo, não tive... esse romance das primeiras semanas, não tive. Pra mim era, tá indo tudo bem? Tipo, mas tá indo tudo bem, sabe? A sensação era essa. Aí depois já vi o coraçãozinho, aí depois que ele já ficou com o corpinho mesmo, bracinho, perninho, pescocinho, tudo bonitinho, né, tudo no lugar, aí eu comecei a querer realmente ver ele, tipo, acompanhar mesmo, sabe? Eu falava, Deus não fez a minha barriga transparente pra eu ficar sabendo de tudo que tá acontecendo ali, porque eu não queria que me gerasse ansiedade. E é claro que cada um se conhece, né? Se isso te acalma, ótimo. Se isso te deixa ansioso, pondere, né? Faça o acompanhamento que realmente for necessário. Não pulei nenhuma ultrassom que era realmente necessário. Na verdade, eu fiz a mais do que é por protocolo, né? Por definição. Eu fiz a mais porque eu fiz uma prévia quando ainda tinha só o saquinho gestacional e a vesícula vitelínica, que é logo no comecinho. Não, o saco gestacional não. Tinha só a vesícula vitelínica, tô confusa agora. Mas eu lembro de ter visto a vesícula e uma bolsinha, uma bolinha, né? Que desde o começo sempre foi grande, meu neném é grande. Sempre parecia que eu tava uma semana a mais do que realmente da data da minha menstruação. Mas mesmo assim a gente manteve a data da menstruação como parâmetro. E aí depois, corpinho, coraçãozinho, medidas e tudo certo, morfológico. Aí todas essas coisas foram passando. É muita coisa, viu? Se você não tá grávida ainda, é muita coisa que você precisa acompanhar, fazer exames e etc. Os meus exames estavam ótimos, graças a Deus, com ferro sobrando, que é raro pra gestação. Vitamina D muito boa, B12, tudo muito bom, graças à minha alimentação, né? E a Deus. Hoje eu já penso mais no rostinho dele. No Instagram, as íntimas chamam ele de Baby Caixinhos. A gente chama ele de Baby Caixinhos, porque enquanto isso ele não tem nome, mas não tem por onde ele escapar. Bom, seria muito incomum ele ser liso. O que pode acontecer, né? Porque o meu sobrinho Augusto tem o cabelo claríssimo. E eu sonhei com isso, né? Que ele era loiro. E ele realmente tem o cabelo claríssimo. E é uma coisa que a gente não esperava de jeito nenhum. Então podemos ter surpresas. Mas pelas probabilidades são bem mais altas que ele tenha o cabelo cacheado. Que ele seja parecido com a gente, né? Porque nós temos coisas em comum. Aparência, o tom de pele. Tá
não é igual, o Vini é mais claro, mas é parecido. Ele também tem uma boa mistura ali, o pai dele é negro, a mãe dele é branca, então a gente acha que não tem muito pra onde correr em relação ao rostinho, a carinha. Vai ter o bocão, vai ter dentes grandes, a gente espera essas coisas, espera, vamos ver. O que mais importa é que ele seja um bebê alegre, feliz e saudável. É esse o nosso maior desejo, assim, que o mais rápido possível ele possa manifestar os seus dons e talentos para a glória de Deus nessa terra. Esse é o nosso desejo. Mas sim, eu quero ver a carinha dele e dar um cheirinho nele assim, e falar com a mamãe, essas coisas, eu tô ansiosa. Gente, obrigada por ter assistido até aqui. Se você assistiu até o final, porque esse vídeo tá longo, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Eu volto muito em breve para falar do segundo trimestre, que é a lua de mel da gestação. Recomendo para todo mundo. Beijo, amo vocês, Deus abençoe e até a próxima.